Retornamos com o nosso segundo bloco do Giro à Noite, trazendo para você aqui as principais notícias, os principais acontecimentos do dia de hoje aqui na nossa cidade, na nossa região, né, nas 11 cidades que compõem o consórcio CIOeste. Bom, como eu disse no bloco anterior, a gente vai entrevistar agora o Marcos Agostinho, que é nosso colunista político aqui, que fala um pouquinho para a gente aí sobre a política, ele que é cientista político e diretor do Instituto MAS Pesquisa. Então, começo desejando uma excelente noite ao Marcos. Obrigada, Marcos, por mais uma vez estar aqui participando do Giro à Noite com a gente. Olá, Vanessa, boa noite. Um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Obrigado também ao João e também a Nancy, que veio falar do município de Jandira. Aliás, eu levei meu filho para tomar vacina, ficou muito feliz. Levei ele e meu sobrinho às 2 da manhã. Foi, de fato, uma boa iniciativa e foi um prazer estar acompanhando eles ali. Não tomei minha segunda dose ainda, nem estou contando os dias, só espero chegar a notícia, tá lá, minha faixa etária, vou lá tomar a minha AstraZeneca. Tá? É um prazer muito grande estar com todo mundo que está nos assistindo e agradecendo muito todos aqueles que estiveram conosco na semana passada aqui. Muito boa noite a vocês todos. Boa noite, Marcos. Então, Marcos, a gente viu ontem, né, sendo aprovado lá naquela comissão especial a PEC que está propondo aí algumas mudanças, né, nas regras eleitorais. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como que você está vendo, né, a discussão dessa PEC aí pela Câmara e se você acredita que ela tem chances, né, agora após ter sido aprovada nessa comissão, ela vai para plenário, se você acredita que ela tem chances de passar pela Câmara e depois pelo Senado. Aí depois a gente entra um pouco nos detalhes aí dessa PEC. Bem, em primeiro lugar, está sendo votado hoje, né, na Câmara, uma proposta para se voltar, para que transformar o voto eletrônico em voto auditável, onde tem a voto impresso. E é muito interessante notar que para que você passe um projeto para ser votado na Câmara, em plenário, ele tem que ser aprovado na Comissão de Constituição e Justiça ou na comissão a que ele cabe. No caso, essa proposta das urnas eletrônicas e o voto impresso, ele foi recusado, ele perdeu na comissão. Não sei se vocês notaram isso. Perdeu. É mais ou menos assim, ó. Você faz a proposta, é discutido na comissão. Se a comissão aprova, vai a plenário. Se não aprova, não vai a plenário. É a mesma coisa que discutir o seguinte: o Lira resolve acatar um pedido de impeachment do Bolsonaro. O que tem que ser feito esse pedido? Tem que passar para a Comissão de Constituição e Justiça. A Comissão de Constituição e Justiça aprovando, vai a votação ao plenário. Se negar, não vai a plenário. O que está sendo votado hoje é assim, tá bom, tá? Nós votamos lá, perdeu, só que não vale. Eu vou votar do mesmo jeito. Então, o que é mais preocupante não é necessariamente as peças em si, as propostas, os projetos em si, mas os rituais é que a mudança, o fato de ignorar os processos rituais ou tentar mudar as regras ao seu bel prazer é que está mais me assustando do que as próprias propostas em si. Né, que em boa parte delas são ruins, e algumas delas aqui eu posso debater com vocês. Nancy? Ok. Olá, Marcos, prazer em vê-lo aqui novamente com a gente. Eu gostaria de saber, né, sobre uma dessas mudanças, que é a implantação do sistema chamado Distritão, que só ganha os mais votados, né? Então, como é votar nesse modelo e como que funcionaria na nossa região? E, na sua opinião, quem que disputaria? É uma pergunta bem curta que você fez, só que bem densa, né? Então, eu vou procurar destrinchar um pouquinho. Em primeiro lugar, eu não posso deixar de dizer que essa proposta do Distritão, ela é um dos itens dessa grande reforma eleitoral que está sendo proposta agora. Inclusive, uma das questões fundamentais é se juntar numa mesma lei eleitoral várias leis que regem as eleições.
Porque as eleições, até conversando com advogados para entender um pouco isso, eu fiz um bate-papo ontem, gravei um bate-papo com o Dr. Paulo de Oliveira, semana que vem eu vou fazer um bate-papo com o Chico Festa, depois com o Dr. Marcial de Almeida, para entender, porque são 300 e poucas páginas com 900 artigos, mais ou menos. Porque se juntou tudo, lei de ficha limpa, com lei de orgânica dos partidos, tudo em uma coisa só. E colocou-se, inclusive, essa questão do distritão. Colocou-se, inclusive, a utilização livre de fundo partidário, onde você coloca a rubrica de outros no gasto dos partidos. O que é outros? Outros é a própria executiva do partido que determina aquilo que foi e ela mesma ratifica. Então, alguns desses artigos, e o distritão do que eu vou falar rapidamente agora, eles vão servir como um elemento de troca. Coloca-se uma coisa muito absurda no meio e depois fala assim, mas isso não pode. Tá bom, então a gente coloca isso daqui. Entendeu? Então, porque junto com o distritão está sendo proposto também a volta das coligações partidárias. Você percebe que é uma coisa ou outra. O que é uma coisa? O distritão, o que significa? Vamos supor que São Paulo tem direito a 70 deputados federais, ok? Pela proporção do Estado. Não sei se 70, 72, mas 70 deputados. Vamos supor que sejam 70 deputados. Vai se dividir o Estado de São Paulo em 70 distritos. E disputarão o distrito puro, né? Esse distrito, ele só vai poder ter votos aqueles que estão registrados nesse distrito. Por exemplo, se o João Paulo em Osasco vier a ser candidato a deputado federal pelo PT e a Bruna fosse candidata à reeleição pelo PSDB, então quem fosse mais votado, a Bruna ou o João Paulo, nesse distrito, porque esse distrito teria uma vaga, por exemplo, vamos supor, o mais votado teria essa vaga. Independente da votação, do voto do jogo, seria tudo zerado, só valeria aquele voto daquele deputado. Então, inviabiliza uma diversidade de pensamento. Então, o que valeria mais era a personalidade, a pessoa. A coisa estaria mais centrada na pessoa do que na própria proposta em si. Por exemplo, um artista, né, sei lá, o palhaço Vucu Vucu, vamos supor que tem uma atuação em Carapicuíba, vai. Ele é muito conhecido, tem um programa de TV regional, por exemplo, independente da proposta dele, ele é o mais conhecido, é o mais votado, acabou. Entendeu? Ele é eleito. Então, seria esvaziada a importância dos partidos. Isso falando grosseiramente, né? Agora, da mesma forma para deputado estadual, vamos supor que essa região aqui tenha direito, um distrito aqui tenha direito a uma vaga apenas, um distrito. Como Barueri e Santana de Parnaíba é um município vizinho, provavelmente faria parte do mesmo distrito, assim como Jandira e Itapevi, vamos supor. Então, só teria, se o Teco fosse candidato a deputado estadual em Itapevi, se a Bruna fosse candidata a deputado estadual, se o Marno César fosse candidato, dos três, quem fosse o mais votado, mesmo que fosse por um voto, seria escolhido o deputado estadual deste distrito, né? De alguma forma, os votos eles já são meio distritais, né? Você tem uma concentração de votos, mas onde você tem uma atuação mais forte. Mas isso não impede que você, por uma corrente ideológica que você tenha, seja de uma igreja ou mesmo do outro partido, uma organização social, você, na tua região, você contribua com votos para esse partido, para essa candidatura específica, para essa ideia, vamos assim dizer, e não necessariamente por uma competição pura e simples, numa eleição majoritária. Então, uma eleição para deputado, grosseiramente falando, ela seria muito parecida com uma eleição para prefeito. Então, uma eleição para deputado seria como se fosse uma eleição para prefeito daquele distrito onde está circunscrito determinado número de eleitores e onde eles escolheriam o mais votado que disputasse a eleição naquele território. Marcos, só antes de passar para o João, só para ficar bem claro, então, por exemplo, hoje que nós temos, por exemplo, como deputado federal a Renata Abreu e a Bruna Furlan. No distritão, nós só teríamos uma representante, não teríamos duas. Seria isso? Exatamente. Então, aqui você teria... E o que está sendo colocado em jogo agora é o seguinte. Começa a se abrandar, porque tem que ter um processo, um momento de transição de um momento para outro, desse que a gente tem,
para o outro, do proporcional para o distrital. Então, uma das medidas também seria o seguinte: uma parte, 50%, valeria o voto naquele mais votado, e 50% seria votos nos partidos, nas candidaturas, etc. e tal. Então, você teria aí, né, seria um distritão misto, né, onde você poderia ser eleito por uma lista do mais votado e também por uma outra lista, que seria os partidos, as coligações, não coligações que não existem mais, mas seria dessa outra forma também, seria híbrido. Então não ofenderia tanto, mas só que nós não sabemos, né, isso que está sendo colocado pelos especialistas, né, no assunto, e de que não era necessário fazer essa mudança agora. Seria uma mudança seria muito personalista, seria uma mudança para atingir interesses específicos, pessoais, personalísticos, né? Estaria se fulanizando, né, o processo eleitoral, que deveria ser mais rico e não mais restrito, como estão fazendo agora, como querem fazer, né? João? Olá, Marcos, muito boa noite. Prazer falar com você novamente. Marcos, esse texto base aprovado, ele traz de volta, né, as coligações, principalmente no que tange, né, as campanhas de vereadores e também de deputados. Eu te pergunto, você é favorável a esse retorno e por quê? Olha, João, nessa altura do campeonato, tendo eleição já vai estar ótimo, porque nós estamos numa draga tão horrível, né? Para você ter uma ideia, cogitou-se que essa movimentação que o Bolsonaro fez hoje, junto com as Forças Armadas, nesse processo de receber o convite para um treinamento militar conjunto que seria realizado daqui a alguns dias, né? Isso se enquadraria naquilo que eu tenho chamado a atenção e batido muito nessa tecla, que é do Bolsonaro produzir cortinas de fumaça para cobertar verdadeiras situações que são os verdadeiros golpes diários que a gente enfrenta. Então, fazendo um trocadilho bem condizente com o perfil, né, do nosso presidente, que é aquele tiozão do churrasco, né, com aquelas piadinhas bem sem graça, né? Então, esses tanques que foram lá soltar aquela fumaça preta, quando eu falava em cortina de fumaça, eu não pensei que ia chegar a esse ponto de usar o escapamento dos tanques, né, para esfumaçar num dia seguinte, onde a ONU divulgou a questão de danos ambientais irreversíveis. O que a gente tem que fazer agora é para tentar minimizar nos próximos 30 anos, que a gente consiga retomar lá na frente, porque a casa já caiu, as calotas polares vão derreter. E é calota por quê? Porque a Terra é redonda. Então, quando você fala o que eu acho, eu disse, olha, voltando com ligação, não vai interferir tanto quanto algumas outras coisas que estão colocadas nessa proposta, que é anistia, por exemplo, você abrandar as punições eleitorais na prática é isso, compra de voto, né? Porque se você é pego transportando um eleitor, né? Isso tem uma punição mais pesada hoje. Existe um abrandamento nessa proposta dessa punição. Se você tem algum processo por improbidade administrativa, né? Tem alguns quesitos que podem fazer com que essa pessoa ela possa vir a disputar a eleição caso essa PEC seja votada. Então, a questão da coligação, ela, por mais retrocesso que possa parecer, mas o que chama mais atenção é a falta de nexo. Você coloca na mesma proposta o distritão e a volta das coligações. Mas não entendi, mas se você vai votar na lista, que é uma pessoa nos diz, como você vota coligação? Então parece que a coisa foi colocada para ser tirada, para ser negociada. Então, esse tipo de coisa que é ruim, né? A gente sempre fica aquela sensação de ter alguma outra coisa por trás. Isso faz com que todas aquelas pessoas que trabalham com política, elas sejam confundidas ou jogadas nessa mesma vala comum, nesse fundo do poço que já abriram um alçapão, né, que joga política nessa questão, né, que não dá para você entender.
né? É de verdade. Então, assim, enquanto se discute a volta do voto impresso, olha as outras, são 900 artigos, né, que estão sendo discutidos aí, e essas são as verdadeiras perdas. A coligação, eu nem me preocuparia pessoalmente com a volta das coligações. Eu acredito que se nós conseguirmos ter eleições onde o resultado ele seja respeitado, seja com coligação, sem coligação, com distritão, mas que a regra que foi acordada vai ser ok, maravilha. E que os contrários não queiram descontar isso de uma maneira violenta, de forma física, inclusive, porque violento já está, eu vou ficar bastante satisfeito já, viu, João? Marcos, a gente há muito tempo aguarda, né, e ouve muitos falar sobre a reforma política, sobre a necessidade de se mudar as regras, de aperfeiçoar o sistema eleitoral. E agora a gente está tendo essa proposta que vai para plenário. Você acha, você falou dessa questão aí da punição. O que você acha que tem mais de errado nesse modelo proposto? E se essa reforma, se ela for aprovada, ela vai, de alguma forma, trazer melhorias mesmo para o nosso sistema? Ou a gente vai continuar aí com um sistema sempre meio duvidoso nessa questão da eleição? Para você ter uma ideia da extensão dessas mudanças que se propõe, essa reforma, antes eu vou fazer um parênteses. Eu estava vendo uma entrevista com o Romeu Zema, que ele ficou bastante em cima do muro, quando perguntar se ele vai continuar apoiando o Bolsonaro. Ele falou, não, que vai apoiar uma candidatura que apoia as reformas políticas, a reforma administrativa, a reforma tributária. Mas eles estão fazendo essa reforma tributária, está penalizando aquela classe média. Sabe que eles não querem taxar os super ricos, mas estão super taxando aqueles que ganham de 3 a 8 mil reais. Que é aquela classe média que rala, que estava na esperança, que era eleitor majoritário do PSDB, né? Que achava que, olha, você tem que dar, como que é? Você tem que dar vara, ensinar a pescar, porque a meritocracia, não sei o quê. Então, essa galera aí que vai ter aumento de impostos. É esse pessoal que tem aumento de impostos. Aqueles lá que esse grupo acreditava, né, falando de maneira bem geral, que esses que vão receber um Bolsa Família ampliado agora, cujo presidente era contra, que era esmola, que era não sei o quê, tá ampliando para quê? Para ganhar voto. Então, essa reforma eleitoral que está acontecendo, que o Romeu Zema diz que vai votar num que faça reforma eleitoral, ela está sendo feita agora. Essa reforma eleitoral é um retrocesso. Ela não prevê mais recurso para candidaturas femininas. Por quê? Porque deu problema, né? Teve candidaturas laranja feminina, então vamos manter as cotas, mas os recursos a gente vai discutir de uma outra forma. Né? Não prevê recurso para candidaturas negros. Então, por quê? E isso ele tem lastro na reação às candidaturas periféricas, as candidaturas que defendem direito da LGBTQIA+, candidaturas de mulheres negras, candidaturas coletivas. Então, isso existe uma linha, existe uma coerência, né? As coisas não são soltas, vocês não são malucos, não, é programado, né? Então, quando se disse lá atrás, olha, não vamos delimitar mais nenhuma terra, nenhum milímetro, não vamos demarcar mais nenhum milímetro de terra indígena, para quê? Porque nós vamos lá saquear as minas de diamante lá, vamos atropelar Yanomami com avião. E vamos contrabandear madeira. Com quem? Com o nosso ministro, que teve que sair porque foi pego contrabandeando madeira. Nós estamos falando disso. Não vamos demarcar mais nenhuma... Não vamos titular mais nenhuma área de quilombolas, porque é tudo vagabundo, só fica lá engordando, não faz nada, entendeu? Inclusive é o seguinte, se quiser atirar num desses que estão escapando por aí, atirar na cabecinha, tá beleza também. Então é o seguinte, o projeto de país que nós estamos vivendo agora foi construído em cima desse discurso, então não há surpresa, vamos esperar. Então, essa cortina de fumaça produzida visivelmente, concretamente, pelos tanques das nossas forças armadas, né, ele esconde outros pequenos golpes, e esse sim dá medo. Esse golpe aí, militar, eu não fico preocupado com ele.
mas isso incita uma camada muito significativa, inclusive dentro de outras forças regulares, que são as polícias militares, que são as guardas municipais, que estão empoderadas agora por poder adquirir fuzil. Fuzil. Agora eu vou dizer o seguinte, para que uma guarda civil metropolitana de Osasco, Jandira, Barueri, Carapicuíba vai precisar de fuzil? E tem maluco que vai comprar fuzil para as guardas municipais. Então, é esse tipo de empoderamento no cotidiano, na esquina do nosso dia a dia, que mais me assusta. Esse outro golpe, não. Né? Esse outro golpe não me assusta, mas esse dá uma empoderada num pessoal aí que vai, sim, servir de sustentáculo para caso haja uma contestação desse resultado, porque o voto não vai ser auditado, porque vai perder lá na plenária, e por isso que o Lira vai colocar para dizer, olha, eu coloquei de toda forma para votar, a culpa não foi minha. A reação dessas pessoas mais empoderadas, de dentro e de fora das forças regulares, é que mais me assusta, não Exército, Marinha, Aeronáutica. Marcos, eu queria que você falasse para o nosso público, né, essa coisa do retorno do voto impresso. A gente vê, eu quero voto auditável, você recebe lá o zap do tiozão, não, agora sim, o voto é auditável. Então, assim, o que tem mais tenebroso nessa história que a gente tem que ficar prestando atenção, porque a gente sabe que todo voto é auditável, né? Então, o que está de mais perigoso aí nessa história toda do voto impresso? O que está de mais perigoso para mim, eu vou de trás para frente, que é quando acabei o que eu estava, minha resposta agora. A reação de um determinado grupo específico da sociedade que já anda armado profissionalmente, tá? E daqueles que não são profissionais, mas tiveram a sua capacidade, possibilidade de adquirir armas ampliadas, nos seus clubes de caçadores, defendendo seus sítios e propriedades, etc. e tal. Então, essas pessoas que consomem fake news e que têm uma propensão a ter um cultivo do ódio um pouco mais presente no seu cotidiano, possam se revoltar contra algumas dessas pessoas que eles acham que são inimigos deles. Negros, mulheres, LGBTs, que isso... Porque, veja só, esses setores são setores periféricos que vão mais aderir um discurso que seja contrário a esse que está sendo agora, que é opressor, que é mais ou menos isso, né? Agora, essa é a minha principal questão. Na outra ponta, né, é você manter... O que o Bolsonaro quer com isso? Manter sua tropa animada. Porque, por incrível que pareça, lá nos Estados Unidos, existe um setor bastante considerável do eleitorado que acredita que a eleição foi fraudada. E vai ter esse 25%, todos os eleitores, uma parte dos eleitores, se o Bolsonaro tiver 25% dos votos, 18%, 15%, vai jurar de pé junto que a eleição foi fraudada, que é isso, que foi roubado e tal. Independente dele e dos filhos dele ter sido eleitos e reeleitos nesse sistema. Inclusive da presidência que acabou de ser reeleito agora. Entendeu? O próprio Écio Neves, que começou essa palhaçada, vamos assim dizer que a eleição tinha sido fraudada, então eu vou brigar dizendo, não tem provas. Porque ele teria que provar. Tá bom, então prova. Não se consegue provar que tem. Então, veja só, tem alguma falha ou outra? Tem, mas não é comprovado que você consiga mudar o resultado. Não aconteceu mais em Osasco o que aconteceu em 2000. Lembra? Acabou a luz no geodésico, não sei aonde. Se não tivesse acabado a luz, o Emílio já teria sido eleito. Lá com o João Paulo de vice. Porque nem acreditava que se o João Paulo acreditasse que ia chegar pau a pau, seria ele candidato a prefeito, e não o Emílio de vice. Mas essa coisa pra tiozinho, né? Porque a gente velha aqui, né? Eu lembro dessas histórias aí. Mas assim, nossa, acabou. Se não tivesse acabado a luz, o Emílio teria ganho as eleições. Era uma fake news que rolava entre os petistas. Para quê? Para consolar o choro. Perdemos a eleição. Em algum outro momento aconteceu, em alguma cidade pequena ou não, a possibilidade de fraudar? Sim, claro que aconteceu. A eleição demorava 3 dias para apurar.
3 dias, 3 dias. Eu mesmo participei de uma eleição sindical onde a apuração foi feita no batalhão da Rota. A apuração foi feita no batalhão Tubi de Aguiar. Rapidamente falando, foi eleição do Sindicato dos Eletricitários de São Paulo, cujo presidente era o Antônio Rogério Magri. Foi em 89 essa eleição. E foi tão importante que o Magri virou ministro do Trabalho do Collor. Entendeu? Então, você veja só. E foi no papel. Ganhamos no primeiro turno e perdemos no segundo. Como é que você vai questionar o resultado do segundo turno de uma virada dentro do quartel da Rota? Quer dizer, não tem como. Então, isso não existe mais. Agora, vão querer fazer isso. Não, olha, tem um papel aqui, eu apertei tal número, mas no papel cai o outro. Quem vai garantir que eu apertei aquele... Você percebe? Então, assim, é querer tumultuar. É achar pelo em ovo para bagunçar. Então, essa bagunça já está instalada, né? Como eu estou todo engraçadinho hoje, condizente a esse cidadão, assim, o Brasil vai ser uma verdadeira zona eleitoral em 2022, entendeu? Vai ser uma zona eleitoral no duplo sentido da palavra. João? Pois é, excelente análise, Marcos. A zona eleitoral, João? Totalmente, né? Pois é. Marcos, seguinte, eu gostaria de falar agora sobre o avanço da extrema-direita. Avanço em partes, né? Porque hoje, provavelmente, aqueles 57 milhões, né, que tecnicamente dizendo, né, pertenciam à direita, a gente está vendo que não é mais bem por aí. Mas, em todo caso, inclusive nos últimos dias, os jornais têm abordado esse tema, os grandes jornais da grande mídia, com relação ao avanço da extrema-direita dentro dos partidos políticos. E um deles, inclusive, chama bastante atenção de um desses analistas. Inclusive, quem corrobora com essa visão é o próprio historiador Marco Antônio Villa, que eu acho que você deve conhecer, e eu costumo acompanhar, né, as suas lives sempre que possível, e ele fala mesmo, né, que tem preocupado bastante o avanço da extrema-direita dentro do Podemos, especificamente. Só que, por outro lado, com, né, a extrema-direita recuando segundo as pesquisas eleitorais, você acha que pode ser um tiro no pé do Podemos apostar nesse tipo de político? Olha, é o seguinte, em primeiro lugar, a questão da extrema-direita, né? Eu fui um partido político me pediu uma pesquisa, eu até estranhei, falei assim, pô, as pessoas me conhecem um pouco, não pediriam para mim, mas tudo bem, aí eu fui, atendi o cliente, tudo, aí eu chego num lugar, aí eu senti, aí tinha um jornalista lá, aí me apresentaram, esse aqui é o Marcos Agostinho e tal, né? Porque não é muito comum as pessoas, né? No ambiente de direita, chega um profissional negro cuja profissão é dizer o que você tem que fazer, né? Mas como que uma pessoa que eu considero menos vai me dizer o que eu tenho que fazer, né? Então, aquele clima que não é falado, a gente sente. E esse jornalista, eu senti que ele estava bem estranho, assim, muito estranho o comportamento dele comigo. Mas como a gente é observador, tudo, eu olhei assim, ele estava a fivela do cinto dele, o cinto que tá na casa dele, era o desenho da bandeira do Estado Confederado, né? E a bandeira do Estado Confederado, para quem acompanha e quem é negro, a gente identifica alguns sinais, o Estado Confederado são aqueles, o pessoal do Sul que perdeu a Guerra Civil, que queria manter o regime escravista dos Estados Unidos e tal, né? E é um setor onde se abriga as pessoas da extrema-direita, você entendeu? Que acha que homossexual, né, é uma pessoa inferior, que negro que é inferior, que tem um tratamento específico com mulheres e tal, que tem alguns sinais, tem aquela questão do beber leite, né? O Bolsonaro um dia fez uma live com o pessoal bebendo leite, isso é uma simbologia neonazista, né? Recebeu aquela deputada alemã do partido neonazista, que ninguém quer receber, recebeu também. Então, quando nós estamos falando da direita, nós estamos falando exatamente o seguinte, que o presidente do Brasil, o Bolsonaro, né, ele serve como uma espécie de abrigo, o seu entorno fortalece esses segmentos, né?
que tem sua política baseada na exclusão e não na inclusão, né? Baseado no desrespeito à diversidade e não no acolhimento à diversidade. E isso é o que assusta, né? E isso encontra abrigo, independente dele ser reeleito ou não, mas a passagem dele pelo poder fortaleceu esse segmento, né? Inclusive militarmente, porque o número de armas adquirido nesse período foi um pouco mais considerável do que em períodos anteriores. E a destruição de armas foi em níveis inferiores também, assim como a apreensão de gaiolas, libertação de pessoas de semi-escravo, aumento, enfim, quer dizer, aumento de emissão de gás estufa, é tudo de ruim que você imaginar em alguns indicadores, né? Tem essa parte. Então, a extrema-direita, ela não é só não é só discurso, é prática, né? É prática. E não termina com uma eleição, né? Essa passagem, essa missão foi cumprida, assim como Trump, essa missão foi cumprida. Olha, nós conseguimos quantificar essas pessoas, saber onde elas estão, qual a capacidade delas de agir e o alcance que elas têm. Você tem razão em ficar preocupado com isso, João. Ok, obrigado. Não sei se tem mais alguma pergunta para o Marcos. Eu gostaria, Marcos, só de pontuar isso. A gente está vendo, né, a destruição de várias coisas, várias conquistas, né, sociais que a gente lutou para ter, né, os brasileiros lutaram para ter. Caso, né, outra pessoa assuma o poder, qual que vai ser a missão dela? Porque o estrago é profundo. Olha, a missão dela, olha, se ela colocar na pauta que a Terra é redonda, eu já fico feliz. Mas você sabe que eu fico, olha, extremamente feliz em meio a tudo isso. E muitas pessoas sofrendo, pessoas sem trabalho, pessoas com muita dificuldade, a gente vai levando, fazendo, agradecendo e tocando a vida, né? Mas tocando a vida, sabendo da importância que a gente tem, olhando dos lados, sabendo os rumos que a vida pode ter, né? Filhos, em tudo. A gente tem tudo, tudo a ficar atento, né? Porque eu participei desse processo. Eu fui nos comícios das diretas. Eu tenho 55 anos. Em 1985 eu já tinha 20. Eu já estava há uns 4 anos na estrada, lutando pela redemocratização. Ali, então, acompanhando o surgimento, né, do surgimento de alguns partidos, dessas figuras políticas, da construção dos discursos. Você poder conviver num debate onde tinha o Brizola, sabe, o Aureliano Chaves, um debate, discussão, né? Eu me acordei esses dias, te juro, eu falei assim, puta, cara, porra, eu xingava o Temer. Eu implicava com a mãozinha do Temer, olha que besteira, né? Eu quero ficar aquela mãozinha dele, aquela coisinha, tudo assim, uma pessoa muito fina, o Temer, né? Extremamente fino o Temer, mas você vê o Bolsonaro, né? Aí eu fico até imaginando, né? Eu fico imaginando nesses tempos tão bicudos, mais de pandemia, né? De relacionamentos, né? É um elemento a mais. Você vai para o encontro com um rapaz, por exemplo. Aí você descobre, o cara tem todas as qualidades bacanas, você descobre que o cara é bolsonarista, você fala, puxa vida, você fala esse bófedo é Bolsonaro, porque é deselegante, assim, determinada situação, já é chato você falar, você sabe, igual você chegar, aquele tiozão no churrasco, sabe aquela pessoa que chega e aperta a sua mão, sabe, João? Aquele tiozão que chega e aperta a sua mão e fala assim, eu nem tô apertando forte, e te machuca, sabe? Que faz brincadeira e a criança chora. É chato, ninguém quer essa pessoa mais. Né? Mas tem público. A gente ri para não chorar, porque, gente, o que aconteceu hoje para fazer esse Bolsa Família é uma pedalada. Uma pedalada. Isso, é isso mesmo. Eles estão deixando... Ó, tem um dinheiro aqui. Tem um dinheiro aqui. Para que esse dinheiro? Dentro das coisas, para pagar precatórios, ou seja, dívidas do Estado da União
com os seus devedores. Comprei um imóvel, desapropriei um imóvel para fazer uma estrada, perdi um processo, tem um dinheiro aqui. Tá, mas eu não vou pagar. Eu não vou usar para isso. Eu vou usar para aumentar o Bolsa Família. Só que sem nenhum... Cadê as portas de saída? Não. O Lula, a justificativa do Poço Piranga do Paulo Guedes. Não, se o PT se reelegeu com o Bolsa Família, é nós na fita. Sabe? Então, assim, existe uma lei, para finalizar, que eu acho que o nosso tempo deve estar estourando já, é a lei 13.460. Essa lei 13.460, ela fala da medição, da obrigatoriedade do serviço público, medir o grau de satisfação dos usuários desse serviço, nós, cidadãos, em relação aos gestores disso daí. Tá certo? Então, eu digo que o Bolsonaro, esse governo de hoje, já que não se trata da questão de impeachment, porque ninguém quer impeachment, nem o PT e Lula quer impeachment, Lula quer disputar com o Bolsonaro. Lula não quer que o Bolsonaro não dispute a eleição, porque é tão tosco, o Bolsonaro se tornou tão tosco que fica fácil você não votar no Lula porque vai estar na frente dele. Né? Vai estar na frente. Então, essa é a estratégia do Lula ficar quietinho, não fala nada, fica bem quietinho ali, contra a Dilma e tal. Vamos seguir jogando aqui, beleza? Né? Então, essa situação agora do Bolsonaro, já que não é impeachment, seria caso de PROCON. Você devolveu o produto. Quando não tinha um pessoal que dizia que se não desse certo eu devolver, era justamente aquele pessoal que, olha, eu vou votar sim, mas eu não vou votar nele, tá? Porque eu não sou racista, eu não sou homofóbico, eu não sou nada disso. Eu mamei, tomei leite quando era pequeno, né? Fiz minha faculdade, primeira meritocracia, tenho pai e mãe, vou à missa aos domingos ou vou no culto, né? Sou uma pessoa do bem, né? Mas eu não quero esse pessoal aí que come criancinha, seus comunistas e tal. Mas é tudo, não. Mas eu vou dar um voto de confiança. Se não der certo, a gente tira. Então, recorre ao PROCON. PROCON. A questão é essa. Olha, não deu certo. Porque não está dando, mas nem o discurso liberal não salva absolutamente nada. Nem as Forças Armadas, a pátria. Pátria acima de tudo. Olha a nossa pátria, olha os defensores da nossa pátria. O cara foi entregar lá um negócio, lá, igual um robô, lá, entregar um papel. Mas que coisa... Se serviria para intimidar, se eu sou do time dele... Não, vou pôr os tanques na rua. Só faltava empurrar, entendeu? Pegar aí no tranco. Vocês me desculpem tá falando desse jeito, mas não dá, não tem nada para defender. Então, se nós tivermos as eleições com as regras respeitadas, conseguir tirar esses absurdos, vamos ficar atentos a essas questões, em vez de ficar compartilhando, né? Semana passada foi muito isso nas redes sociais, né? As pessoas, eu quero do voto impresso, né? Eu quero o voto do passe escolar, eu queria diário da Mesbra, do mapping, não sei o que lá. Então, quando fica fazendo essas piadinhas, aí tá passando a boiada. Eu adoro essas piadinhas. Eles mesmos compartilham algumas, entendeu? Então, vamos ficar nos entretendo, né? Olha que legal, a gente faz coleção de memes, né? E faz baiano. Nesse intervalo joga um Candy Crush também, algumas vidas e tal, e vai tocando, e vai passando PEC, vai passando reforma tributária, imposto na classe média. O tempo já esgotou, quero agradecer, foi como sempre uma aula aqui, o Marcos tem, né, esse domínio de facilitar, né, aquilo que é tão, muitas vezes complexo, né, porque a política, por incrível que pareça, ela nem sempre é muito simples, tem um tabuleiro ali, né, de peças, e ele vai conduzindo muito bem. Parabéns, Marcos. Foi de muita relevância aqui as suas colocações. Marcos, eu quero agradecer a sua participação e eu queria que você encerrasse aqui a sua entrevista. Você falou muito bem agora no final para as pessoas ficarem atentos, né? A gente sabe que as pessoas, algumas, né, uma parcela da população, às vezes cansada, né, de ver o que acontece na política, muitas vezes ignora algumas questões e questões importantes que estão sendo votadas na Câmara, no Senado, ou na Câmara de Vereadores. Eu queria que você desse um conselho para essas pessoas que ainda insistem
em ignorar a política como algo fundamental para a vida da gente, que define tudo na vida da gente, que está em tudo que a gente faz, né? Não a política partidária, mas é a política que determina o preço do pão, o preço do leite, o preço da gasolina, o preço da comida, que está um absurdo, né? Então, eu queria que você desse aí um conselho para as pessoas para a gente fechar aqui a nossa entrevista. Olha, é ficar atento mesmo ao que se discute na Câmara de Deputados, né? É procurar ler, né? Hoje em dia você tem acesso, lá você tem um site do Senado, você tem um site da Câmara Municipal, a Câmara tem muito poder, né? Vamos supor, um exemplo, o projeto de impeachment do Bolsonaro, os quase 100 que tem lá, só não é votado porque uma pessoa não quer colocar em votação. Ele quer colocar em votação o projeto de um voto impresso que não passou pela Constituição e Justiça e sequer quer colocar alguma dessas projetos de impeachment, de proposta de impeachment do presidente Bolsonaro, para ser pelo menos discutido numa comissão de Constituição e Justiça. Então, uma pessoa só, né, que é o Lira, ele consegue evitar que isso aconteça. Então, é ficar atento a isso. Mais do que isso, é ficar atento nos micropoderes. O que é política? Política é relação de poder. Poder fazer aquilo que você gostaria que fizesse para você. Que é cuidar da sua vida, você ter uma boa educação, você ter trabalho, você ter segurança. Então, isso tudo depende da política. E não é porque políticos, as personagens da política, elas têm a sua subjetividade, ela tem a sua formação. Se uma pessoa picareta, ela vai ser um político picareta. Alguns são boas pessoas, depois viram picareta. Mas você tem outras situações também, outros líderes que não estão necessariamente dentro dos partidos, mas são suportes. Nós vimos esses dias aí, por exemplo, uma pessoa, uma líder religiosa, né, numa determinada igreja evangélica, dizendo, olha, não fiquem prestando atenção nessas pautas de LGBT, que ia mais, ainda ironizou, não fica prestando essa questão de mulher negra, não, isso não tem nada a ver, isso é questão de Deus. Nós temos que só preocupar na questão de Deus e em louvar Deus. Tudo bem, mas Deus está dentro, na minha concepção, né, dentro da gente, nas nossas ações, e para alguns no céu em algum lugar. Mas não dá para a gente deixar de ficar prestando atenção nisso, porque é a nossa vida, né, os números que a gente tem. Podemos até fazer um dia só sobre isso, viu, Vanessa? Os números de aumento de mortes por crimes de ódio, a questão da violência contra a mulher, né? De jovens negros, né? Eu até fiz um vídeo, vai fazer um merchan, vai subir amanhã no YouTube à noite. Um vídeo que eu falo sobre a diminuição da morte de jovens negros na periferia depois que foi instalado câmeras de vídeo no colete dos policiais em 15 batalhões em São Paulo. No mês anterior foram 18 mortes em ações policiais. Depois que colocaram a câmera em policiais de 15 batalhões, diminuiu a 0 as mortes. Mas por que, como você sabe que são jovens negros? Porque eles só matam na periferia. Entendeu? E a possibilidade de um jovem negro de 16 a 24 anos ser morto numa ação policial é 3 vezes mais que um jovem branco. Ou seja, se 10 jovens morreram, então 7 foram negros. Estamos falando disso. Você entendeu? Então, existe uma conexão entre as coisas não são soltas assim, não são de graça, né? Então, prestar atenção nisso, nos micropoderes, no nosso cotidiano, nesses discursos de ódio, e no tiozão do churrasco. Esse tiozão do churrasco não falha. É aquele date, aquele date da pinta, você já fala, olha, vamos ter problema aqui. Pelo menos na hora do dia da votação não dá para ir junto no dia. Marcos, a gente agradece demais sua participação. A gente se vê na semana que vem aí para mais um tema. Obrigada, viu? De nada, boa noite a todos que nos assistiram. Forte abraço, até a próxima. Boa noite, Marcos. Boa noite. Bom, essa foi a entrevista com o Marcos Agostinho, que é cientista político, diretor do Instituto Massa Pesquisa e nosso colunista aqui. A gente falou um pouco sobre a reforma política que passou ontem aí na comissão especial e que deve ser apresentada e votada no Senado, no plenário da Câmara e depois no Senado futuramente. Então, a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente tem mais informações aqui sobre a região. Então, não saia daí que a gente volta já.